Capítulo 427. O rio escuro nos esgotos corria sob os arredores escuros. Se uma pessoa normal entrasse aqui, teria que carregar uma lanterna para ver claramente os detalhes necessários da situação. No entanto, para Klein, que estava em seu estado de corpo espiritual, isso não era um obstáculo. Tudo ao seu redor há muito se refletia em seus olhos. Portanto, quando o apóstolo do desejo o viu, este também o viu. Ele não falou, nem hesitou. Ele abriu a boca e soltou um guincho sem som. Este foi um ataque que danificou diretamente a alma. O apóstolo do desejo de repente parou de se mover, como se alguém tivesse dado um golpe forte nele. Grandes manchas de substâncias negras semelhantes a sombras caíram de seu corpo, como se ele estivesse sacudindo os flocos de neve que haviam sido contaminados pelos desejos mais profundos. Nesse instante, o apóstolo do desejo, que já estava gravemente ferido, quase desmaiou. Sem o apoio de seu corpo físico, ele era como a luz de uma vela em meio a um vento furioso, balançando para frente e para trás, prestes a se extinguir a qualquer momento. Sua sombra de repente se dispersou, transformando-se em um líquido negro como o breu que fluía em todas as direções, impossibilitando saber qual sombra perseguir. Naquele momento, uma sombra de repente saltou da escuridão atrás de Klein e de repente avançou. O líquido preto, que não podia mais ser considerado pegajoso, era apenas uma ferramenta usada pelo apóstolo do desejo para confundir e facilitar o lançamento de um ataque surpresa. Klein não pareceu reagir, permitindo que a sombra avançasse sobre ele. No entanto, o apóstolo do desejo de repente estremeceu, como se tivesse tocado o objeto mais frio e congelante possível. A sombra desacelerou rapidamente, como se tivesse sido congelada. Ele sabia que espectros e sombras vinham com efeitos congelantes, mas não esperava que o sujeito usando a coroa do Imperador das Trevas tivesse tanta influência em um corpo espiritual como ele. Este era o caso de serem completamente reprimidos quando se tratava da ordem natural de suas vidas. Klein esperava tal resultado. Ele virou o corpo pela metade, estendeu a mão direita e colocou-a na cabeça da sombra rígida. Então, o broche do sol dourado escuro, que estava escondido pela armadura negra, brilhou com uma luz fraca. O apóstolo do desejo sentiu o perigo e pôde perceber sua destruição iminente. Ele tentou resistir, mas ficou temporariamente impotente. Um raio de luz pura e sagrada apareceu do nada e pousou na cabeça da sombra, envolvendo seu corpo. Os arredores foram subitamente iluminados enquanto a sombra negra lutava com todas as suas forças, mas não parava de evaporar. Em apenas um piscar de olhos, tornou-se anormalmente magra e sua espiritualidade foi preenchida com o brilho do sol escaldante e gritos de indignação. Klein não lhe deu chance de recuperar o fôlego e convocou outra luz sagrada pura e brilhante. A sensação da luz do dia durou 2 segundos antes que o apóstolo do desejo caísse no chão, perdendo todos os sinais de vida. Seu corpo permaneceu em seu estado de sombra, magro como se não tivesse densidade. Este especialista de sequência 5 que acabara de assassinar um duque morreu assim. Ele nem teve tempo de dizer suas últimas palavras. Ao mesmo tempo, Klein viu que o espírito do falecido estava prestes a se dissipar após sofrer os golpes. A característica Beyonder vai demorar um pouco para aparecer. Devo imitar a senhorita Sharon possuindo a sombra e acelerar o processo. Mas não sei como. Klein começou a considerar o que fazer a seguir. De repente, ele sentiu o chão tremer levemente. Confiando em sua intuição espiritual, ele olhou para o lugar por onde havia passado antes. Uma armadura prateada alta e pesada estava correndo. Na diagonal abaixo do ombro esquerdo, estava manchada com uma grande quantidade de sangue solidificado. Artefato selado 1 a 42.
O coração de Klein apertou. Sem hesitar, ele envolveu o espírito do apóstolo do desejo dentro dele e encerrou a convocação. Seu plano original era que, enquanto os Beyonders oficiais chegassem, ele voltaria imediatamente, mesmo que não conseguisse acabar com o apóstolo do desejo, entregando o resto a eles. O Luva Vermelha na armadura prateada manchada de sangue só viu uma silhueta usando uma coroa preta e um manto de cor semelhante antes de desaparecer sem deixar vestígios. Ele estreitou os olhos, examinando cuidadosamente o local onde o homem acabara de passar, e encontrou o apóstolo do desejo que havia perdido a vida. Limpando pistas e destruindo evidências? Ele disse em voz baixa. Tape, tape, tape. Os luvas vermelhas que estavam atrás dele chegaram um após o outro. Reticências. Depois de retornar acima da névoa cinza, Klein não teve pressa em canalizar o espírito. Em vez disso, deixou diretamente o espaço misterioso e voltou ao seu corpo no mundo real. Ele habilmente empacotou os itens rituais como as velas, e logo os últimos vestígios foram removidos. Depois de fazer tudo isso, mais uma vez criou um substituto. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou ao antigo palácio acima da névoa cinza. Aqui ele poderia se comunicar diretamente com um espírito remanescente, como um verdadeiro médium espiritual poderia fazer, sem ter que rezar para ninguém ou usar a ajuda de um ritual. Ele confirmou isso quando se comunicou com o espírito do mestre das marionetes Rosago. Considerando que o espírito do apóstolo do desejo havia sido purificado e poderia se dissipar a qualquer momento, Klein se preparou para pedir as informações relativamente mais importantes. Quanto à fórmula da poção para o caminho do diabo, ele planejava considerá-la apenas no final. Em todo caso, mesmo que a obtivesse, não planejava vendê-la, para não alimentar alguns assassinos em série. Olhando para o apóstolo do desejo com cabelos castanhos e olhos castanhos e vazios, Klein emanou sua espiritualidade e perguntou: o que você estava tramando? A conexão do apóstolo do desejo havia sido completamente cortada do mundo exterior pela névoa cinza, e só podia responder com uma voz confusa: assassinar o Duque Nigan. Duque Nigan. Ele de novo? Quem o quer tanto morto? Klein ficou surpreso quando perguntou: conseguiu? Sim, o apóstolo do desejo respondeu calmamente sem dar nenhuma descrição adicional. Nesse estado, ele apenas respondeu ao que lhe foi perguntado. Pobre Duque Nigan, o Senhor das Tempestades não foi capaz de protegê-lo. Klein gesticulou o sinal da lua carmesim em seu peito. Ele não tentou entender os detalhes e perguntou diretamente: quem o instigou a fazer isso? Foi a organização que encomendou-o contra Almirante Furacão, Quilangos? Klein relembrou a tentativa de assassinato. O apóstolo do desejo disse calmamente: uma organização, a organização mais secreta e antiga, a maioria dos Beyonders não sabe de sua existência. Disse que seus membros têm figuras importantes em vários campos, talvez os superiores de várias igrejas e militares de diferentes nações. Parece familiar. Poderia ser aquela organização secreta a qual o imperador Roseli se juntou, a antiga organização que mantém a segunda ardósia da blasfêmia. A mente de Klein agitou-se quando ele perguntou: que tipo de recompensa eles prometeram a você, que você estaria disposto a desistir de sua identidade de mais de 10 anos? O apóstolo do desejo respondeu com uma voz ligeiramente alterada: uma carta da blasfêmia, a carta do abismo. Uma carta da blasfêmia? A carta do abismo, uma das 22 cartas da blasfêmia de Roseli. Isso provavelmente correspondia ao caminho do diabo. Não é de admirar que o apóstolo do desejo estivesse disposto a sacrificar tudo o que acumulou nos últimos 10 anos apenas para isso. Nisso reside a esperança de que ele se torne um Beyonder de alta sequência.
A recompensa é muito mais valiosa do que a missão. No entanto, é improvável que o contra-almirante Furacão Quilangos seja atraído por tal recompensa, a menos que essa organização tenha outra carta da blasfêmia, ou algum outro item. Se for realmente a misteriosa organização a qual Roseli se juntou, encontrar algumas cartas da blasfêmia é bastante normal. Mesmo que não encontrem, eles ainda possuem a ardósia da blasfêmia. Klein ficou alarmado a princípio antes de perguntar confuso, por que eles querem o Duque Negan morto? O espírito do apóstolo do desejo diminuiu significativamente novamente, e ele disse com uma voz oca, eu não sei. Tudo o que fiz foi considerar aceitar a missão ou não. Então, você ouviu alguma coisa? Klein pressionou. O apóstolo do desejo permaneceu no mesmo estado imperturbável. Ouvi dizer que o propósito deles é a ressurreição ou o despertar do Criador. Eles interferem no andamento da história, adequando-a às suas necessidades, para atingir seus objetivos em determinado momento. Se a tendência dos tempos não for como eles esperam, eles farão o possível para revertê-la. Fora isso, apenas assistem silenciosamente do lado de fora, apáticos. Talvez eles não agissem ou emitiriam uma missão nem uma vez a cada poucas décadas ou séculos. Uma organização secreta no verdadeiro sentido da palavra. É consistente com a descrição de Roseli da poderosa facção que secretamente manipula o mundo. Também parece relacionado ao Criador original. Vendo que o corpo espiritual do apóstolo do desejo estava prestes a desaparecer, Klein perguntou rapidamente, qual é o nome dessa organização? Como eles podem ser contatados? O apóstolo do desejo olhou para frente sem emoção, sua figura se desintegrando rapidamente. Antes de desaparecer completamente, ele respondeu à pergunta, eles são chamados de Ordem Eremita do Crepúsculo. Reticências. Dentro da casa com a estufa de vidro. O secretário magro com óculos de aros dourados e luvas brancas estava sentado com um rosto taciturno e um olhar de profunda tristeza. Qual o seu nome? Qual sequência você é? De qual caminho Beyonder você é? O diácono e Câncer perguntou solenemente. O secretário respondeu lentamente com uma voz profunda. Lockhart Siakan, sequência 5, de qual caminho Beyonder eu sou, você pode solicitar acesso aos meus registros do MI9. Tudo bem, e Câncer então perguntou, o Duque vem aqui em um horário fixo toda semana? Não, ele não gosta de trabalhar de acordo com um horário, especialmente depois da tentativa de assassinato de Quilangos. Antes de hoje, ninguém sabia que ele estaria aqui hoje, e eu só soube disso pela manhã no parlamento, Lockhart Siakan respondeu sério. E Câncer pensou e perguntou, se há um espião entre vocês, quem você pensa que ele é e de quem você suspeita? Lockhart pensou por alguns segundos, então balançou a cabeça. Em seguida, e Câncer pediu detalhes da batalha e teve uma ideia aproximada do processo. Ele viu que Lockhart estava pálido e gravemente ferido, portanto, ele se levantou educadamente para verificar o resto dos guardas do Duque. Depois de assistir o diácono da mente coletiva da maquinaria sair, Lockhart respirou fundo e caminhou até o cadáver do Duque Negan. O grande nobre não estava mais nu como antes, mas os resquícios de terror ainda permaneciam em seu rosto. Depois de olhar profundamente para o cadáver do Duque Negan, Lockhart murmurou tristemente, sinto muito. Nesse momento, de costas para todos, os cantos da boca ligeiramente curvados. Ele acrescentou calmamente na mente, esta é a escolha da vez. Ponto.